Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anuncia que após as eleições deve colocar em discussão uma nova proposta de reforma política. Comissão especial da Câmara que analisa medidas contra a corrupção ouve representantes da Polícia Rodoviária. Eles querem que o teste de integridade a que são submetidos valha para todo o serviço público. E esta edição destaca também: proposta em análise na Câmara prevê que o uniforme de funcionários que trabalham com produtos tóxicos é de responsabilidade do empregador. Deputados aprovam um projeto que cria regras para a concessão de próteses pelo Sistema Único de Saúde. Boa noite em Brasília, 8 horas, o Jornal da Câmara começa agora. O chamado teste de integridade para servidores públicos foi novamente um dos principais temas discutidos na Comissão Especial da Câmara, que analisa o pacote com 10 medidas contra a corrupção. Desta vez, as críticas partiram de representantes da Polícia Rodoviária Federal. As 10 medidas se desdobram em 18 temas que estão contemplados no projeto de lei discutido pela comissão, mas elas podem ser resumidas em princípios. Os países que hoje estão no topo da lista dos mais transparentes, dos mais honestos, dos mais decentes, muitos deles no passado já foram países muito corruptos. O que fizeram para mudar? Mudaram a legislação, é o que nós estamos fazendo aqui. Investiram na conscientização da população. Em terceiro lugar, fortaleceram os institutos, as instituições que já têm a finalidade de fiscalizar e defender o erário. O representante do Vem Pra Rua explicou que o movimento participa da elaboração das medidas desde o início e afirmou que os movimentos sociais vão acompanhar de perto a tramitação do projeto. Nós vamos sim criar uma ferramenta que é o mapa das 10 medidas. Essa ferramenta vai conter o posicionamento de cada parlamentar em relação aos temas e como ele pretende votar e defender esses temas. Os outros 2 convidados da audiência pública eram representantes da Polícia Rodoviária Federal. Para eles, um dos temas que precisa ser modificado é o chamado teste de integridade. E isso tem uma razão, segundo o corregedor da corporação. Não pode ser obrigatório para uma categoria profissional e ser relativizado às demais. O representante dos sindicatos dos policiais rodoviários também criticou esse ponto do projeto. Assim como tem policial corrupto, tem médicos, advogados, profissionais liberais, servidores públicos e agentes públicos de toda a ordem. Só para o policial que é obrigatório? Não. Ou é obrigatório para todos, ou não é obrigatório para ninguém. Para o relator da comissão especial, a função das audiências é justamente aperfeiçoar o projeto, que tem recebido diversas sugestões. Nós estamos recebendo contribuições, veio uma que tem agradado muito aqui à comissão, que é a redação que diz que para a aplicação do teste de integridade tem que haver uma suspeita prévia e tem que haver uma autorização judicial. Isso traz esse instrumento que foi aplicado em outras culturas, em outras sociedades, que têm aí construções diferentes da nossa, traz o instrumento sem generalizar e colocar todo mundo sob suspeição. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anunciou hoje que após as eleições municipais deve colocar em discussão uma nova proposta de reforma política. O anúncio foi feito durante o lançamento do Sistema de Informações Eleitorais da Câmara. O banco de dados reúne informações das eleições de 2010, 2012 e 2014 e vai estar disponível a todos os usuários do portal da Câmara. Um banco de dados que reúne informações sobre as eleições de 2010, 2012 e 2014. No Sistema de Informações Eleitorais, lançado pela Câmara dos Deputados, é possível levantar idade, sexo e etnia dos candidatos de forma cruzada com os locais das candidaturas, partidos e desempenho nas urnas. Um leque de dados que vai facilitar estudos e comparações das informações armazenadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Criar ferramentas que permitissem entender esse mundo das eleições, né, e dotar o debate legislativo de parâmetros, né,
para informar para que o Congresso possa tomar decisões mais bem informadas. A gente quer agora, como próximo passo, comparar as eleições de 2012 com as de 2016, né? Com todas as mudanças que houve na legislação. O sistema de informações deve auxiliar uma provável reforma política. Durante o lançamento, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criticou o modelo de financiamento das eleições deste ano e disse que, após o pleito, deve colocar em discussão uma reforma política que promova mudanças no sistema eleitoral. Eu acho que a gente deve, após as eleições municipais, sim, ao meu ponto de vista. Tenho conversado também com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e tenho certeza que a gente pode, em conjunto, construir num outro momento, no momento de pós-eleição, que será uma eleição muito difícil, as condições para que o parlamento entenda que ele precisa, né, mudar o sistema eleitoral e tratar de forma mais clara como financiar. Se vai financiar com menos recursos, tem que se procurar um sistema que dê legitimidade, mas que também seja mais barato. Esse sistema que está aí, ele é muito caro. Qual é a minha crítica a essa decisão do Supremo, que depois foi confirmada pela Câmara dos Deputados? A minha crítica é que nós decidimos pela proibição do financiamento eleitoral sem mudar o sistema eleitoral. Portanto, é isso que eu tenho chamado de um salto no escuro. Mas agora, isso já está decidido, nós vamos para as eleições tal como está estabelecido e vamos fazer agora um balanço, um inventário logo depois das eleições para saber qual é o resultado, para que possamos então sugerir e discutir reformas. Além de auxiliar os deputados e senadores na elaboração de leis, o sistema facilita estudos e pesquisas. Qualquer pessoa pode acessar os dados. Basta entrar no portal da Câmara, www.câmara.leg.br. O Congresso Nacional sediou o Seminário LGBT, evento anual que reúne diferentes entidades, organizações, movimentos e ativistas da igualdade de direitos. A iniciativa foi de 4 comissões da Câmara: a de Direitos Humanos e Minorias, de Legislação Participativa, de Educação e de Cultura. O debate este ano abordou as várias formas de tratar a diversidade nos relacionamentos humanos. O deputado Jean Willis, um dos que solicitaram o evento, explicou que é grande a preocupação com o aumento dos movimentos de agressão e difamação com ou sem o uso das redes sociais. Nesse clima de polarização política e de crise política e de crise de representatividade, a comunidade LGBT é um alvo preferencial de ataques, de calúnias e difamação. O bullying é praticado largamente nas escolas, mas também o cyberbullying, né? As mulheres e as mulheres lésbicas são muito vítimas de difamação, de ataques, insultos, de propostas de estupro corretivo. Quase sempre as pessoas compartilham isso sem refletir. Então a gente pergunta, e se você for o próximo? A comunidade LGBT veio defender propostas em análise na Câmara. Uma delas garante o registro civil do transexual com o nome e a identidade de gênero que escolher. Segundo o presidente da UNA LGBT, entidade que defende os direitos de quem tem diferentes orientações sexuais, é importante também aprovar a criminalização da homofobia. Não dá para ser tratado como qualquer outro crime. É preciso que o delegado, a Polícia Civil e o Judiciário caracterize isso como um crime de intolerância e de ódio a uma população. O que nós queremos é respeito. Nós não queremos privilégio nenhum, nós queremos ser respeitado como qualquer outro. Aceitação, a gente sabe que é difícil por certos setores da sociedade, mas nós queremos ser cidadão completo. A comunidade LGBT também defende a proposta do Estatuto da Família do século XXI, que se contrapõe ao conceito de que apenas a união entre homem e mulher formaria uma família. A deputada Érica Cocai disse que é preciso questionar posturas que negam direitos e tornam lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais pessoas invisíveis na sociedade. Nós não podemos permitir que continue a invisibilização da população LGBT das políticas públicas. Como nós podemos permitir que haja uma educação democrática, se é uma educação que discrimina e que expulsa das escolas as pessoas porque são como são? Então, portanto, políticas públicas são fundamentais. A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou uma proposta que responsabiliza empresas pela lavagem dos uniformes usados por empregados. A regra só vale quando o trabalhador tem contato com produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Guilherme Alves é preparador e pintor de tinta automotiva, um produto que contém elementos tóxicos.
Ele conta que o uniforme tem de ser lavado sem misturar com outras roupas. Mesmo assim, sobram restos de tinta. Falamos para ele sobre o projeto de lei que obriga as empresas a lavar os uniformes quando o trabalhador tem contato com produtos perigosos para a saúde e para o meio ambiente. Seria uma boa ideia, né? Essa questão de o patrão ter que se responsabilizar pelos nossos uniformes, ter que lavar, para que a gente não tenha que levar isso para dentro da nossa casa, né? O patrão do Guilherme, Thiago Cruz, pondera que a nova obrigação aumentaria os custos da empresa. Eu acho que é interessante a preocupação, mas se pensar na viabilidade econômica, se torna um pouco inviável, porque para a empresa se responsabilizar por mais essa despesa, vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. De acordo com o projeto de lei, as empresas poderiam realizar diretamente a lavagem dos uniformes ou contratar serviços de lavanderias. A relatora na Comissão de Seguridade Social, que aprovou a proposta, lembra que 3 estados já têm leis parecidas: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ela considera a regra importante para proteger não só o trabalhador, mas também a população em geral e o meio ambiente. Um uniforme que tem na sua roupa um trabalhador produtos nocivos à saúde, a dona de casa não tem os produtos necessários para fazer a higienização desse uniforme. Também nós não temos rede de esgoto adequada para que os produtos efetivamente possam ser destinados. O deputado Laércio Oliveira pediu que a proposta seja avaliada também pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu confesso que eu tenho alguma dúvida com referência a isso. Precisa de fato uma lei, porque naqueles locais onde existe contaminação de uniformes de um modo geral, a própria empresa, e aí eu volto a trazer o exemplo do centro cirúrgico, já retém ali o uniforme, ele não deixa o uniforme sair, porque ele sabe das consequências disso. A proposta ainda tem que ser analisada pelas comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, mas não precisa passar pelo plenário. O presidente da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde, o deputado Giovanni Cherini, defendeu o amplo debate sobre o suicídio no Brasil. Segundo ele, falar sobre o problema é fundamental para diminuir o número de mortes. O deputado citou a campanha Setembro Amarelo, que faz um alerta sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo. A campanha é realizada no mês de setembro desde 2014 por meio da identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela. A prevenção ao suicídio, né? Nós teremos que colocar telefones à disposição, sistemas como tem o CVV, né? Que faz isso hoje no Brasil, que é uma ONG, mas que não recebe apoio governamental para isso. Campanhas como essa aqui, Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, falar é a melhor solução. A Câmara, agora no mês de setembro, fazer e colocar luzes amarelas para chamar atenção. Nós queremos que as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm baixa autoestima, isso são os jovens, principalmente, que usam drogas lícitas e ilícitas, as pessoas que têm transtorno bipolar, que elas possam ter pelo menos uma possibilidade de telefonar, de conversar, de ter alguém que lhe escute, para que, através disso, ela decida: não vou me matar porque a vida é bela, porque a vida é boa, porque a gente tem dificuldades, mas vale a pena viver. E você vai ver depois do intervalo. Proposta em análise na Câmara quer tornar a ginástica laboral obrigatória nos órgãos da administração pública. E você vai ver também. Deputados aprovam um projeto que cria regras para a concessão de próteses pelo Sistema Único de Saúde. A gente volta já. Melhorar a saúde dos trabalhadores, tornando obrigatória a ginástica laboral em todos os órgãos da administração pública. Se aprovada, essa proposta que está em análise na Câmara pode aumentar o rendimento de funcionários e evitar doenças como a lesão por esforço repetitivo. Segundo uma pesquisa do Ibope, mais da metade dos brasileiros passam o dia sentados. E esse grande tempo sem fazer nenhuma atividade física pode causar problemas de saúde, como doenças crônicas e obesidade.
Além disso, as pesquisas apontam também que a falta de incentivo para atividades físicas nas empresas atinge 58% dos entrevistados. Mas isso pode ser evitado. Basta o funcionário tirar alguns minutos da sua rotina de trabalho para fazer exercícios, a chamada ginástica laboral. Durante o dia, poderia tirar 10 minutos por dia, já era o suficiente para fazer esse trabalho. E 10 minutos compensaria muito mais do que ele faltar e deixar a empresa na mão, certo? Quer dizer, isso é um investimento que ele tem uma recompensa muito maior. A proposta é do deputado Luiz Couto. Ele quer tornar obrigatória a realização de ginástica laboral em órgãos da administração pública. Serão aulas de ginástica de pequena intensidade, no sentido de ajudar as pessoas a ter o melhor equilíbrio funcional, a também ter o equilíbrio da sua saúde e poder trabalhar com motivação. Um seminário realizado aqui na Câmara debateu a incidência de problemas mentais em bancários. A ideia é promover a discussão de uma política nacional de proteção aos trabalhadores do setor. No encontro, foram discutidos os resultados de uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, que aponta a depressão como um dos principais transtornos mentais associados à rotina dos bancários. A depressão, inclusive com ideações também suicidas de alguns trabalhadores que responderam à pesquisa. Ou seja, a organização do trabalho bancária, como ela se coloca hoje, de uma maneira bastante gerencialista, produtivista, influencia bastante esse agravamento do sofrimento e esses transtornos. A pesquisadora explica ainda que a situação é mais grave entre os funcionários de bancos privados, que sofrem uma pressão maior por resultados. Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, este tema estará cada vez mais presente nas negociações entre empresas e empregados. Nós temos em Brasília mais de 700 pessoas afastadas, acima de 4 dias, em função de doenças mentais. Nos anos 80 e início dos anos 90 nós tínhamos a lerdose como principal causa e agora a gente já tem a questão psicológica. O que a gente faz é discutir na mesa de negociação. Agora nós temos database e vamos apresentar uma série de demandas para evitar a doença e para que as pessoas tenham um tratamento adequado. A deputada Érica Cocá espera que o seminário seja um ponto de partida para uma legislação que possa proteger os trabalhadores do setor. Queremos, a partir desse seminário, construirmos uma política nacional de proteção à saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras no sistema financeiro. E queremos, deste seminário, elaborarmos uma cartilha para que nós possamos divulgar e difundir esta discussão. E a Comissão de Seguridade Social e Família aprovou um projeto que cria regras para a concessão de tutelas de urgência, que é um pedido feito à Justiça para garantir, por exemplo, que pacientes que precisam de próteses sejam atendidos. Isso em casos de procedimentos médicos e odontológicos. A proposta é resultado do trabalho da CPI da máfia das órteses e próteses. A medicina moderna tem se mostrado capaz de desenvolver soluções cada vez mais sofisticadas para proporcionar qualidade de vida aos pacientes que, por algum motivo, tiveram sequelas físicas e, por isso, precisam de próteses para suprir funções que o próprio corpo não consegue mais. Existem próteses de diversas naturezas, como, por exemplo, de membros motores, mamárias, dentárias, cardiológicas, neurológicas e auditivas, entre várias outras. Quando o paciente necessita de alguma delas, o médico faz o pedido ao Sistema Único de Saúde, o SUS, ou ao plano de saúde do paciente. Muitas vezes, esse pedido é negado. Nesses casos, o advogado entra no circuito e faz um pedido ao juiz de tutela de urgência, que, se concedido, garante a prótese imediatamente ao paciente. Ocorre que a CPI, que investigou a máfia que atua no setor, comprovou casos em que aconteceram implantes desnecessários, uso de próteses vencidas, excesso na quantidade, cobrança triplicada, ou seja, pagaram a mesma conta o SUS,
o plano de saúde e o paciente, além de outros desvios de conduta. O relator na comissão, que foi também o presidente da CPI, deputado Geraldo Rezende, comentou o motivo da proposta. Existia uma verdadeira máfia onde estavam implicados médicos, infelizmente, distribuidores, fornecedores, inclusive os próprios industriais, além de pessoas ligadas à área do direito, não só advogados, mas inclusive participando elementos do Poder Judiciário. O deputado Paulo Folleto explicou como deverá ser o rito para a concessão de tutela, caso o projeto se torne lei. O médico e o odontólogo vão ser obrigados a colocar o motivo da urgência, por que não usar um outro material, por que usar aquele material mais caro. Vai ter, para antecipação de tutela, vai ter um tempo para manifestação do órgão que está recebendo a liminar, se é o Estado, o município, o governo federal, se é o plano de saúde. Já o diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo fez um contraponto e criticou o projeto. Se você criar burocracia para a concessão de antecipação de tutela, você vai matar o paciente. Não tem jeito. Porque tudo que o plano de saúde faz é para dificultar a vida do consumidor. Eu vejo esse projeto de lei contra o direito do consumidor. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.